enquanto as crianças descem para o departamento infantil, ontem eu estava aqui pela manhã com o presbítero Roberto, lá da Igreja da Aliança, e ele disse: Daniel, já tem muitos anos, ele não sabia direito quantos anos ele tinha que não voltava aqui à igreja, entrava aqui no templo. E ele estava lembrando de quantas vezes ele ficou com a cabeça presa no gradil lá ali da porta, né, que Esmeralda e o Wilson, quando davam qualquer bobeira. Mas ele lembrou de um fato, que ele era muito peralta, né, quem conheceu o Roberto Wilson, e ele disse uma vez, né, que ele fazia peraltice, aí Marina Souza, de vez em quando, pegava ele assim pela orelha e dava aquele puxão de orelha, e ele fazia assim, ele chegava para a mãe dele e fazia: minha mãe, por que é que ela pega assim na minha orelha? Aí que Esmeralda disse para ele assim: só, meu filho, é porque ela nunca casou, ela não sabe o que é ter filho, não sei o que mais lá. E ele disse que gravou aquilo, e nos dias das mães as crianças vinham para frente, e aqui ficavam na frente, e no final, como acontece até hoje, recebe uma flor e sai para dar essa flor à sua mãe. Ele aí lembrou desse fato, aí disse que na hora H ele pegou a flor e chegou lá para a Marina, aí deu. Aí disse que Marina desabou, chorou. Daquele dia em diante, todo aniversário dele, ele ganhava um presente de Marina. Mas, irmãos, é um privilégio voltar aqui, eu que, a semelhança de Roberto, também, como dizia Eudaldo, andava de coeiro por esse corredor aqui da igreja e tive o privilégio de crescer aqui nessa igreja. E hoje Deus me concede mais uma vez o privilégio de trazer a mensagem da sua palavra. O reverendo Itamar encontra-se hoje ali na nossa congregação de Santo Antônio de Jesus, ministrando ali a Santa Ceia para aqueles amados irmãos ali de Santo Antônio de Jesus, e me concedeu o privilégio de trazer a sua palavra, a palavra do Senhor, e em substituí-lo no púlpito dessa igreja, e que é um privilégio que faço com temor e tremor diante de Deus. E queria convidar a atenção dos irmãos para abrirem a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12. E gostaria de ler agora apenas os versos 1 e 2, a nova vida, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a porção lida da sua palavra e aplique nos nossos corações nesta manhã. Nós vamos orar. Pai, nós, nessa última melodia, suplicamos que Tu pudesse transformar as nossas vidas. Sabemos que a Tua transformação é única e verdadeira na nossa vida e só Tu podes fazer isso. Suplicamos que Tu tenhas misericórdia de nós, em especial da minha vida, que Tu perdoes meus pecados, as minhas falhas, porque quero ser tão somente um instrumento nas Suas mãos, para que Tu uses como queres nessa manhã. Fala aos nossos corações. E a oração que fazemos agradecidos desde já no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, é um privilégio abrirmos a palavra do Senhor. Anteontem,
O mundo se surpreendeu com a morte do maior cantor de todos os tempos, Michael Jackson. E muita coisa se falou durante esses dias. A internet entrou em pane. Não conseguiu responder à procura por informações acerca da morte de Michael Jackson. E, dentre muitas declarações que foram dadas, alguém falou que ele precisou morrer para que pudesse ter vida. Fruto de toda uma, que diríamos assim, uma perseguição midiática, onde as pessoas transformam as outras naquilo que elas acham que elas deveriam ser. Perseguem os paparazzis e tudo mais, então as pessoas não conseguem ser. E no caso dele, é que dizia que ele não conseguia ser o homem que ele precisaria ter sido. Então, desde pequeno, ele começou a trabalhar e ali nunca parou, e depressões e toda sorte de problemas ele vivenciou. Mas uma outra declaração foi a declaração que ele morreu, ele era mortal. E todos nós haveremos de um dia nos depararmos diante da morte. Quando o homem pecou, todos pecaram, e como consequência do pecado veio a morte. Não adianta todo o dinheiro, toda a fama, não adianta só de um único disco vender 100 milhões de cópias, se não tivermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nada disso fará diferença no dia que nos depararmos na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa linda página, esses 2 versos que podem e precisam fazer diferença nos dias em que vivemos. Graças a Deus que com o sacrifício de si mesmo, Cristo tornou o sacrifício dos animais obsoleto. No entanto, esse sacrifício nos aponta para a necessidade de prestarmos a Deus cada dia mais, com as nossas vidas, um culto sempre com corações obedientes. Corações obedientes porque toda doutrina tem o seu lado prático. João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 17, diz lá: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Logo, irmãos, felizes, bem-aventurados são os que praticam a palavra de Deus. E é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mudando o foco até então dos 11 primeiros versículos da Epístola de Romanos, para apresentar agora, a partir do capítulo 12, exortações éticas muito semelhantes aos ensinos do próprio Senhor Jesus, ali quando ele falava no Sermão da Montanha. No verso 1 desse capítulo 12, Paulo roga aos irmãos, ao corpo de Cristo, à sua igreja, que apresenteis, que significa oferecer, que ofereceis o vosso corpo, logo, esse corpo que é oferecido vivo, certo? Não deixa de ser um membro vivo e útil no corpo de Cristo, pois Deus é vida e requer de nós uma vida de santidade, uma vida que lhe seja agradável. E essa prática nos leva a prestar ao nosso Deus um culto racional. Culto racional, que é outra coisa senão um culto espiritual. E Paulo vai continuando a sua exortação,
afirmando que esse culto espiritual seria um contraste em contraposição com as formas de culto do templo lá de Jerusalém. E hoje, irmãos, nós somos a casa espiritual edificada pelo próprio Senhor Jesus. E Paulo caminha lá no versículo 2 com a sua exortação, afirmando que nós, a Igreja Viva de Cristo, não podemos e nem devemos nos conformar, não devemos tomar a forma do mundo do nosso século em que vivemos, mesmo morando nesse mundo, mas nós devemos viver como herdeiros do reino, herdeiros de um reino vindouro que está muito próximo a chegar. Uma das profecias é que todo olho veria o Senhor Jesus. Se isso fosse falado alguns anos atrás, nós acharíamos até que era uma coisa muito distante. E hoje, com o advento da internet, nem mesmo os veículos de comunicação conseguem a agilidade necessária para dar as informações. Eu estava na rádio por volta de 7 horas e a rádio de Mário Kertes não transmite a hora do Brasil. E ali eu estava ali, logo no iniciozinho, alguém ligou dizendo, Michael Jackson morreu. Ele disse, não morreu. Morreu porque deu agora. Eu disse, então eu vou ver aqui. Então daqui a pouco ele entrou nos sites lá e estava lá constatada a morte. Então, no mesmo instante, em todos os cantos do mundo, as pessoas souberam que Michael Jackson morreu. E a palavra de Deus diz que todo olho verá. Num abrir e num fechar de olhos, todo mundo verá Jesus voltando em seu poder e glória. Graças a Deus por isso. E Jesus está próximo, isso nos deve levar a uma responsabilidade muito grande diante do nosso próximo. Mas Paulo continua afirmando que o problema não é só tomarmos a forma do mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Que nós devemos observar esta palavra, que aqui é usada como transformai-vos, palavra essa que só aparece lá nas narrativas da transfiguração de Cristo, onde o evangelista Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 2, nos apresenta e nos descreve a experiência de um antegozo da glória divina, que consistia numa revelação aos 3 discípulos que foram convidados pelo próprio Jesus a subir ali com ele no Monte da Transfiguração, que foram Pedro, Tiago e João. Então, sobre a natureza desta obra e do seu reino, onde Jesus é visto por eles na sua glória divina, ladeado por Moisés, que ali representava a lei de Israel, e por Elias, que representava os profetas. Jesus ali revela-se como uma realidade gloriosa, a qual apontava para o cumprimento de toda a história da redenção. Desde o dia em que Abraão, chamado lá pelo próprio Deus, abandonou tudo para receber a herança que ele ainda não antevia, mas ele pela fé aceitava. Deus intervém para consolar ali naquele momento de transfiguração de Jesus, para consolar o próprio Jesus, que já estava no caminho da crucificação, e também que os seus discípulos continuassem firmes e confiantes depois da ascensão de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 3, nos versos 18, diz lá que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O ser transformador, o ser transformado, irmãos, aqui, é a transformação da imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 10, diz que vai, e vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E Paulo nos coloca que Deus nos revestiu do novo homem. E ao adotarmos a responsabilidade, a personalidade de Cristo, criada no crente pelo Espírito, desta forma é recriada a imagem de Deus, na qual
Adão foi originalmente criado. O pecado, irmãos, desfez a imagem do homem. A nova imagem agora é compartilhada por Cristo, o nosso segundo Adão. A imagem perfeita de Deus é refeita em nós. Paulo, escrevendo também lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo continua, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Graças a Deus, irmãos, porque nós somos santificados. E santificação é um processo, é todo dia, é agora, que se dá pela contemplação da glória de Deus, que significa vida, morte, ressurreição e a própria pessoa de Cristo. E para melhor compreendermos esse processo de renovação da vossa mente, nós recorremos ao próprio Jesus na sua oração sacerdotal. Em João, no capítulo 17, versículo 24, o próprio Jesus disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Logo, irmãos, Cristo roga ao Pai que os crentes possam compartilhar a alegria do céu, onde ali perceberão o grande privilégio de clamar o nome divino e terem os seus nomes e terem sido amigos de Cristo. Graças a Deus que os atributos divinos de justiça e santidade separam o mundo de Deus. Conhecer a Deus pela experiência real em Cristo traz junto o privilégio de clamar o nome divino Pai e sentir também o seu amor divino. Mas Paulo continua, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade de Deus nos leva, irmão, a uma prática diária, que temos que experimentar dia a dia. Temos que experimentar numa vida de santificação que reflita os nossos atos, que reflitam as nossas atitudes, que façam e estabeleçam em nós diferença nos dias em que vivemos, à semelhança da nossa igreja, da nossa herança reformada que temos no passado. Eu queria ler um texto aqui da Fides Reformata, que fala da nossa herança reformada, e ele diz assim, na página 47, num artigo do reverendo Hermes Maia: para Calvino, nenhum tipo de ensino que levasse homens a deixarem de se preocupar com qualquer coisa que afetasse de maneira profunda a vida humana, até mesmo em suas preocupações puramente humanas, poderia de forma alguma ser cristão. O calvinismo fornece óculos cujas lentes têm um senso da soberania de Deus, como perspectiva indispensável e necessária para ver, interpretar, atuar na realidade, fortalecendo, modificando ou transformando-a, conforme a necessidade. Isso tudo num esforço constante de atender ao chamado de Deus e viver dignamente o Evangelho no mundo. O calvinismo, em sua ênfase na centralidade da Escritura, é mais do que um sistema teológico, é sobretudo uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e atuar na história, tendo os olhos direcionados para a glória de Deus. Estamos vivendo um momento de grave ou de grande desafio. O desafio ético. Problemas éticos hoje são projetados para a sociedade inteira. Obviamente que eles sempre existiram.
Mas hoje as suas consequências, por chegarem numa velocidade tão grande, são mais desastrosas. Por outro lado, cumpre a igreja, e a igreja somos nós, a igreja de Cristo, a igreja reformada à luz de Romanos 12, não se conformar, mas transformar a semelhança da nossa igreja calvinista, presbiteriana e calvinista. Que hoje somos frutos dessa inconformação. Inconformação daqueles irmãos que saíram para fundar a Nova Inglaterra. E lá, há 150 anos atrás, vieram para o Brasil e aqui chegaram na pessoa de Ashmole Green Simonton. E fundaram a nossa IPB. Mas isso não pode ficar apenas como um fato histórico. Isso tem que nos responsabilizar em nossos dias. Tem que nos levar para que os nossos atos e atitudes transformem a sociedade que nós vivemos. Infelizmente, a religião dos nossos dias, ao invés de transformar a sociedade, tem sido conformada, tem tomado a forma do mundo, e a sociedade tem influenciado os destinos da igreja em nossos dias. A transformação que precisamos certamente não acontece de maneira, e nem acontecerá de maneira automática, como aconteceu naquele grande avivamento ali no passado. Mas ela será sempre resultado do ensino e da prática da palavra de Deus. Pois, onde não há ensino, a transformação não acontece. Precisamos, irmãos, recuperar essa ética protestante para transformarmos a sociedade e a nossa cultura. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, também no texto de João, no capítulo 17. E eu queria pontuar a necessidade de transformação a partir da própria oração que o próprio Jesus fez. Diz lá o texto: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifique ao teu filho, para que o filho glorifique a ti. E lá no verso 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Para fazermos diferença nos dias atuais, precisamos guardar a palavra do Senhor. E guardarmos o nosso coração, que é o centro de toda a nossa existência. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, certamente você vai fazer diferença nos dias atuais. Você vai ser diferente nos dias atuais. Você não vai se conformar com os dias atuais. Uma entrevista que ainda vai para o ar, eu entrevistei um teólogo, o reverendo Eber, e fiz a ele duas perguntas. Uma, o que é um ser politicamente correto? E a segunda, se o crente deve ser politicamente incorreto. E eu fiz essa pergunta a ele. Ele disse: hoje em dia, para você ser um cara da pós-modernidade, você precisa ser politicamente correto, né? Então você não pode confrontar. Então, se o cara vai lá na escola primária, as crianças com a sua mente em formação, e diz lá:
do movimento gay e diz lá que ser homossexual é bom, é uma opção e tudo mais. Pronto, você aí para não ser politicamente... Não, você sabe, né? É isso mesmo. E a outra pergunta foi o que é se um crente pode ser politicamente incorreto. E ele disse, Jesus foi politicamente incorreto. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje em dia, na pós-modernidade, não, você sabe, todos os caminhos levam a Deus, não é? Mas Jesus não, Jesus foi e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda colocação que eu quero fazer aqui para você, transformar, não se conformar. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Nós estamos no mundo e continuamos no mundo. Ao passo que eu vou para junto do Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que sejam um, assim como nós somos. Sejam um, guardados no nome de Jesus. Terceiro aspecto, está lá no verso 17, santifica-os na verdade. E eu vou ler um pouquinho antes. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Se você observar o mundo aí, manifestei no verso 16, o teu nome aos homens que me destes do mundo. No verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Agora no verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Logo, Pai, santifica-os na verdade. E como é que eu posso santificar na verdade? Através de quê? Da palavra de Deus. Porque a tua palavra é a verdade. Precisamos, irmãos, de santificação. Buscarmos viver uma vida santa. Hoje, aqui, agora, em todos os momentos da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, no nosso condomínio, precisamos viver uma vida santa, baseada única e exclusivamente na palavra de Deus, sendo politicamente incorreto diante da sociedade que nós vivemos. O quarto aspecto, para que você seja transformado e não conformado com o mundo em que vivemos. Verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, precisamos conhecer mais acerca da palavra de Deus. Precisamos entender mais porque somos da Igreja Presbiteriana, professamos a fé reformada. Nós conhecemos muito pouco. E muitas vezes até questionado por qualquer besteira, aí paramos de falar, não falamos. A academia é extremamente influenciada pelo calvinismo. E esse ano nós estamos completando 500 anos da morte ou do nascimento de Calvino. Vários eventos têm sido feitos, mas a igreja tem explorado pouco essa realidade. Aqueles princípios, nós estamos agora, no Verdade e Vida, fazendo 5 entrevistas sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Que foi uma contraposição aos 5 pontos lá dos anabatistas do Sínodo de Dort, expressando aquilo que nós cremos, principalmente a soberania de Deus. Para que o mundo creia que tu nos enviaste, precisamos conhecer profundamente a nossa doutrina. Precisamos saber porque somos cristãos, porque espousamos a nossa doutrina.
Quinto ponto para fazermos diferença. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles. O amor com que me amaste esteja neles. Na medida, irmãos, em que nos amarmos uns aos outros, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, certamente nós vamos fazer uma profunda diferença na sociedade em que vivemos. Infelizmente, essa não tem sido a realidade prática das nossas vidas, do nosso dia a dia, da nossa igreja. A igreja primitiva era um só o coração e a alma, e não havia necessidade no meio deles, porque eles chegavam a repartir aquilo que tinha com as necessidades dos irmãos. Eles repartiam. Eles colocavam o seu amor na prática. E muitas vezes, se nós formos honestos conosco mesmos, nós não sabemos se o irmão não veio para a igreja porque não teve dinheiro para pagar o transporte, não veio porque aquela roupa que ele tem, única, de domingo, ele botou para lavar e choveu e molhou, ele não teve condição de enxugar. Nós não praticamos o amor, que era a marca da igreja primitiva. A herança reformada nos legou muitas coisas. Quando aqueles irmãos chegaram ali nos Estados Unidos, fundaram muitas coisas. A escola pública, as universidades, que muitas vezes, para serem fundadas, era fruto de quê? Aqueles agricultores davam parte do seu produto para que pudessem sustentar. E assim, a maioria das universidades, das grandes universidades, foram frutos do amor daquelas pessoas, para mudar a realidade da sociedade através da educação. E essa foi uma marca da nossa igreja no início, que temos perdido essa perspectiva. Se abria uma igreja, se abria uma escola e cuidava da educação, porque era pela educação que nós podemos fazer a grande transformação dos nossos dias. Finalizando, irmãos, que estejam, e neles esteja o quê? O amor com que nos amastes. Nós precisamos amar o nosso próximo. E amor ao nosso próximo tem que ser na pregação da palavra de Deus. Com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa palavra. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E hoje nós somos envergonhados porque não pregamos o Evangelho. Somos envergonhados porque não vivemos o Evangelho, porque não praticamos o Evangelho. As pessoas não veem em nós diferença alguma para os que estão lá fora. E Deus requer de cada um de nós que sejamos transformados, inconformados, mas que a nossa vida possa ser uma vida que leve outras pessoas, ao olharem para nós, saberem que existe um Deus todo-poderoso, que ama aquelas pessoas e querem ver cada um deles professando a mesma fé, professando o mesmo Evangelho que dizemos professar e viver, mas de uma maneira prática, mas de uma maneira que nos leve à responsabilidade que o apóstolo Paulo, quando coloca lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, nos convida a vivermos uma nova vida, uma vida fazendo diferença. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa seja a realidade da minha e da sua vida. E eu gostaria de convidar ao grupo de louvor que viesse mais uma vez aqui à frente. E nós vamos cantar, louvar a Deus, fazer desse cântico uma oração. Esse último cântico que cantamos, vamos fazer dele uma oração. Não cante por cantar. Se você não quer viver a realidade desta música, desta letra, não cante por cantar. Mas se você deseja efetivamente ser um instrumento usado por Deus, se você deseja ser um instrumento útil para o engrandecimento do reino de Deus, se você deseja ser esse instrumento que quer e deve e pode, pela fé, transformar a sociedade em que vivemos, aí cante de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Vamos entoar para a glória de Deus essa realidade, que seja uma realidade presente na minha e na sua vida.